Leitura dramática de A Empresa de Hilda Hilst, com as atrizes convidadas Bárbara Frazão como segunda postulante e Dzeta, Bela Rhodes como primeira postulante e Eta, e com os atores do projeto 8 vezes Hilda, Flávia Couto como América, Joca Andreasa como Monsenhor, Inquisidor e primeira cooperadora, Kiko Riser como Vigia, Bispo e segunda cooperadora, e Lavínia Panunzio como Irmã Superintendente. Nessa leitura, a opção da direção foi de concentrar as falas da terceira postulante nas duas primeiras. Também foram realizados pequenos cortes de rubricas, transpostos em atuação na leitura. Observações importantes de Hilda Hilst. 1. A peça não pode ser tratada de forma realista. 2. Entendo que A Empresa também é uma peça didática e de advertência. Vocês gostaram? Gostaram da história? Sabe, é uma história que eu acho meio... Pode falar. Já vi que você não gostou. Não é bem isso. É que você disse que depois dele tudo ficou diferente. Mas foi assim mesmo. E não é bom? Depois dele, da luta, tudo mudou. Todos teriam todas as coisas que desejassem. Tudo. Não é bom? Eu não venho tédio. Tédio de quê? De ver todas essas coisas, tudo. Tédio é não ter. Será que você não entende? Mas eu gostei demais da história, América, só que é um pouco complicado. Complicada por quê? Porque você disse que ele era bom. Muito bom. Mas ele mandou matar os outros. Se um leão te ataca e você tem uma arma, você não mata o leão? Ah, mas aí é uma questão de vida ou de morte. Mas nessa história também. Lógico. A América está certa. O homem primeiro falou, os outros continuaram fazendo a mesma coisa. Depois o homem mostrou por A mais B que estava certo. E os outros continuaram fazendo a mesma coisa. Ora, aturar tudo também seria fraqueza de espírito. Ele se sentiu leve. Agora, ele tinha uma diretriz, não é, América? Uma tarefa. Ele se sentiu assim, como se ele fosse um pássaro muito grande, muito contente, vivo. E lá vem você. Ele era um homem e a América disse que ele era forte, como uma pedra. E as pedras nem são pássaros, nem voam. Ele era um que tinha mais alegria do que os outros, porque tinha uma ideia. Assim, como se a gente se perdesse num deserto e tentasse em algum lugar e encontrasse água? Não. Como se a gente descobrisse, de repente, que existe um outro lá dentro da gente. Ah, mas isso é gravidez. Sim, é como se fosse isso. E será que uma ideia pode ser tanto como se fosse um outro dentro da gente? Essa ideia, sim. Nenhuma é tão grande como essa. Por quê? Porque essa faz do homem herói. E você acha que é bom ser herói? Ai, não é que é bom, meu Deus. Será que vocês não entendem? É mais... E você acha que ele também amava os outros como um herói? O amor dele era como se fosse uma bola de fogo que ele podia arrancar de dentro de si mesmo e sustentar nas mãos. E se quisesse, ele também poderia até mesmo desfazer-se dela. Tudo isso sem deixar de possuí-la. Vocês me entendem? É o que eu digo para vocês, é complicado. Ah, eu não acho nada complicado. Eu compreendo. Mas eu também acho que é bonito ser assim, só que eu acho também que... É bonito! O homem era todo honesto, era limpo, era amor.
Amor. Nossa, eu fico até com febre quando você fala assim, olha. E um dia essa história que eu contei pode ser a sua história. Pode ser... já imaginou? Pode ser a história de vocês. Vocês já imaginaram? A nossa história? Nossa! Vamos às orações. Por que você não está com a sua classe, América? Outra vez com as postulantes? Não, 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 agora fique aí. Bem, hoje vamos pedir a Deus uma coisa muito importante. Que Ele nos ajude a suportar certas presenças neste nosso colégio. Às vezes, essas presenças são enviadas pelo Altíssimo com a intenção de acrescentar dificuldades na nossa escalada e, com isso, tornar mais difícil e mais meritório o nosso lugar no céu. Em nome do Pai, do Filho... O que é agora? Irmã, a senhora dá licença. Quais são essas presenças? Silêncio! Façam todas um pequeno exame de consciência e assim cada uma saberá quanto lhe cabe de culpa. E acima de tudo pense nos mártires e naqueles que se humilharam diante dos seus semelhantes, aqueles, cumpridores de tarefas incompreensíveis aos olhos de todos. Meditem ainda na lição da grande santa, de quem sempre lhes falo, e nunca é demais repetir, que por amor a Deus, beijava as feridas dos leprosos. Vá, América, levante a cabeça. Eu já lhe avisei que não fizesse isso. É horrível beijar a ferida dos outros, e mesmo que fosse a ferida da gente. E por que a senhora conta sempre essa história, sempre a mesma, para as meninas e para as postulantes? Não tem outra menos macabra? Cale-se. Cale-se. Mas por quê? A história é até nojenta. E se ela é nojenta, por que eu não posso falar? O próprio Monsenhor, ele disse que gostaria de ouvir tudo que eu pensava. Não modifique as palavras do Monsenhor. Eu estava lá, lembro-me muito bem do que ele disse. E foi isto. América, um dia nós vamos conversar sobre o teu aproveitamento no colégio. Eu gostaria de ouvi-la. Não foi assim? Agora ajoelhe-se. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Minha filha, certas condutas podem parecer inofensivas, mas não são. Às vezes nem sabemos o mal que provocamos. Você me compreende? Sim, Monsenhor. Bem, a informação que tive da irmã superintendente é de que você tem muita influência entre as suas colegas de classe e também entre as postulantes. Isso é bom. Uma vocação de liderança. No entanto, é preciso saber aproveitá-la. Conduzir, sim, se isso lhe foi dado, mas em direção a um caminho claro. Você me compreende? Sim, Monsenhor. E tem sido assim sua conduta? Monsenhor, eu digo as coisas que eu penso, só isso. Se elas são más, eu não sei. Muitas vezes eu nem sei quem eu sou. Mas eu penso que não há mal nenhum em perguntar o que não se entende. Eu gosto de fazer perguntas, mas a irmã superintendente quase nunca me responde e sempre se aborrece comigo. Assim é que começam as coisas, com perguntas. Que espécie de perguntas você faz? Perguntas? Sei. Mas diz uma delas. Uma que ela se aborreceu foi sobre a Nossa Senhora. O que sobre Nossa Senhora? Eu perguntei como é possível existir a frase Nossa Senhora foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Não nos cabe o julgamento dessas revelações. É preciso
ter fé. Mas eu penso. Mas a fé não pretende que você deixe de pensar. A fé não pretende que você abdique de sua inteligência. Mas isso não é lógico. Como eu posso acreditar numa coisa que é absurda? Todo mundo sabe que é impossível ser virgem e dar à luz. Há verdades imutáveis, divinas. Aos poucos, pela fé, todas as dúvidas tornar-se-ão verdades também no seu espírito. Entendeu? Monsenhor, mas... O mais importante no momento é que não é bem esse tipo de pergunta petulante que aborrece as irmãs. América, sei que você é inteligente. É preciso agradecer a Deus essa qualidade. Mas é preciso também submissão diante dos superiores. Fazer perguntas não é tão grave. Sempre haverá respostas. Mas querer fascinar pela argúcia, abusar de uma qualidade vital, pode tornar inquieto o coração dos outros. Inquietude de início. E depois você compreende, as pessoas jovens são propensas a dar crédito a um certo brilhantismo. Você é quase brilhante, não é? Mas não tem retaguarda, não tem embasamento. E pode confundir-se e confundir os outros. As alunas e as postulantes são muito jovens, podem fantasiar a seu respeito, podem querer partilhar desse seu brilhantismo. Isso não é o desejo dos superiores. Você compreende? Todas estão perturbadas. Modificaram-se. Mas isso não é minha culpa. É culpa, sim, minha filha. Que tipo de argumentos você usa? Argumentos? Para quê? Para perturbá-las? Porque você consegue perturbá-las. Eu não perturbo ninguém. Elas gostam de mim, é só isso. Mais do que isso, América, muito mais. Toca no braço de América. Elas sonham com você, você sabia? Sonhar é bom. O que é que tem sonhar? Se todas começarem a sonhar com você, você corre um risco. E eu não poderei. Olhe, eu posso algumas vezes te auxiliar, mas não numa questão de vida ou. Acautele-se. De vida ou... Mas eu sou eu, América. É uma maneira de ser. O que você quer dizer com isso? América, com certa precaução, vai inventar uma história, porque sabe que a única maneira de dizer o que pensa é inventar uma história nos moldes tradicionais, inventando pais mais ou menos normais e um irmão mais velho, para que o Monsenhor dê maior importância ao seu relato. Eta e Zeta são para América apenas símbolos de sua história, mas o Monsenhor vai encarar tais símbolos de maneira diversa, dando-lhes uma nova realidade, realidade essa insuspeitada para a América. Sabe, Monsenhor, é assim, por exemplo, lá em casa, uma vez, aconteceu uma coisa. O meu irmão... Ah, você tem um irmão. Sim, ele é mais velho do que eu e ele escreve umas coisas ótimas. Uma noite, meu pai começou a aborrecê-lo e perguntou o que é que ele escrevia, afinal. O meu irmão respondeu que eram histórias e que o pai não ia entender. O meu pai ele ficou exaltado e disse: você é um gênio, por acaso? Para que eu não entenda o que você escreve? Vamos lá, o que é? O que é que você sabe? Aí o meu irmão respondeu e o pai ficou furioso. Tirou as folhas de papel de cima da mesa e disse: pois eu vou ler, rapaz, eu vou ler alto para que todos ouçam. E o pai leu. E a história era bem estranha. Era a história de um homem que tomava conta de umas máquinas pequenas. Tomava conta de umas máquinas? Como é isso? Era assim, Monsenhor, o homem, ele tomava conta de umas maquininhas. Eram duas pequenas coisas que se chamavam Eta e Zeta. Elas viviam dentro de uma caixa. Essas pequenas coisas comiam luz, eu quero dizer. Elas se alimentavam de luz e andavam. O homem era o vigia das pequenas coisas. Ele trabalhava nesse instituto.
E Eta e Zeta andavam sempre dentro da caixa, fazendo sempre o mesmo caminho. E que caminho era esse? Era assim, monsenhor. Elas saíam daqui, caminhavam em linha reta, iam andando, andando, até o fim da caixa. Aí, giravam sobre si mesmas e repetiam o mesmo caminho até o ponto de partida. Depois começavam tudo outra vez. Sei, sei. E depois? Sabe, a verdade é que elas só podiam fazer esse caminho. Mas um dia, o vigia viu que Eta e Zeta... Não é possível. Não é possível. Elas oscilam, estão oscilando. Pararam! Estão paradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recomeçaram, felizmente. Mas pararam por mais de 8 segundos. E isso era impossível. Tudo tinha sido planejado para que nada modificasse o comportamento de Eta e de Zeta. Mas, espera um pouco. Por que tudo isso? Por que Eta e Zeta não podiam modificar o percurso? Porque isso não era bom. Porque não era bom? Elas disseram que podia ser perigoso, muito perigoso. Elas quem? As cooperadoras-chefes do Instituto. As cooperadoras-chefe? Não, não, filha. Tudo isso é bobagem. Cooperadoras-chefes, institutos. Mas foi o que o pai disse. Mas a minha mãe... Sua mãe? O que é que ela disse? A minha mãe disse que achava a história nova. Nova, ela repetiu bem alto. E o meu irmão respondeu, pois é, ser novo é uma maneira de ser. E assim, as coisas se passam comigo também. Eu quero dizer que eu sou eu mesma, América. Uma maneira de ser. Sim, sim, minha filha, compreendo. Mas me diz, como eram essas pequenas coisas na aparência? Isso era importante, eu me lembro. Na aparência, Eta e Zeta eram vulgares, mas a aparência nada tinha a ver com o de dentro delas, Já sei, o núcleo da ação. Isso mesmo, monsenhor, o núcleo da ação. O senhor disse bem. Elas, as cooperadoras-chefes, disseram ao vigia que teria sido fácil construir as pequenas coisas com sutilíssimas aparências. Mas foi preciso que a forma exterior não se mostrasse muito atraente, porque elas explicaram. A forma complicada ou bela faria com que o vigia prestasse muita atenção no aspecto de Eta e de Zeta, sabe? No invólucro. Sim, no mais periférico. Isso, monsenhor. E não era esse o desejo das cooperadoras do Instituto. Elas disseram também para o vigia que aquilo tudo não era milagroso, não. Que Eta e Zeta existiam como resultado de um grande esforço... Tecnológico? É. Um momento. Espere um pouco. Não seria possível que o vigia estivesse cansado, que os olhos lacrimejassem, por exemplo, e que, talvez por isso, ele tenha visto Eta e Zeta oscilarem e depois pararem? Meu irmão, ele pensou nisso também. Ele escreveu que os olhos do vigia nunca lacrimejaram. Não, espera. Uma vez só, mas foi de madrugada. E nessa hora não teve muita importância porque os deveres já tinham sido cumpridos e todos estavam dormindo. Daí que todos estavam dormindo. Daí que quase não havia perigo para Eta e Zeta. Pausa longa. Monsenhor caminha. Está pensando seriamente na história e numa provável aplicação de Eta e de Zeta. Ela comia? Ele comia? O vigia? O vigia. Ele ruía uns tabletes vitaminados, mas não desviava os olhos. Então, o que aconteceu naquele dia foi o imponderável. Parece absurdo, não, monsenhor, mas aconteceu. Eta e Zeta eram quase perfeitas e assim mesmo falharam. Eu preciso ir, monsenhor. América, e depois? Eu vou chegar atrasada, monsenhor. Bom, mas pelo menos uma coisa ainda hoje, isso, irmão? Um dia,
Ele resolveu ir embora de casa. Era bem cedo. Ele abriu a porta do meu quarto e quando eu lhe perguntei o que era, ele respondeu: eu vou embora. Eu vou embora e você não compreende, não é? Eu disse que compreendia sim. E antes de fechar a porta, ele também disse: sabe, América, um homem de muito humor escreveu uma vez que se aos 20 anos a gente não é assim como eu, aos 40 seremos certamente uns canalhas. E deu risada. Mas estava triste também. Depois foi embora. Eu preciso ir, monsenhor. Sim, sim. Movimentos imperceptíveis. Movimentos imperceptíveis de eta e dzeta, eta e dzeta. E se elas oscilassem? Sim, mas nunca a ponto de morrer. Ela se salvará. Ah, superintendente, perdão. Bem, se eu soubesse, ela tem ideias. Ideias. Todos os jovens as têm. O difícil é a grande ideia, aquela que nos consome, que arde, que não nos dá descanso enquanto não se faz verdade. Tangível. A grande ideia. A América nem sabe se é capaz de uma grande ideia. Mas, aos poucos, uma atitude de espírito diante das coisas vai se formando. Assim como um grito. Um grito que se abre e subitamente abrange o mar. Será preciso castigá-la. Não é uma boa política. Então? O importante é fazer com que a América se aproxime dos superiores, da cúpula, irmã. Um bom começo será a senhora. Mas ela mesma não terá a mesma iniciativa. É jovem, tem orgulho. Ela vai criar conflitos na alma de nossa comunidade. Mas, aos poucos, ela poderá ter um comportamento razoável. E se a senhora, com os seus dotes de paciência, conseguisse assimilar a América? Assimilar. Sim. Assimilar. Assimilar. E se eu não conseguir? Não seria bom. Ela seria afastada e isso não é agradável para nós. Ela se destaca das outras. Quem sabe se existe dentro dela certa ambição louvável? Ambição? Que espécie de ambição? O desejo de progredir, por exemplo. Por que não criar o cargo de vigilante para as classes? Um cargo de confiança. Mas há vigilantes, são as noviças. Abra uma exceção à América. Se ela cumprir à risca esse cargo, a cúpula ficará mais tranquila. Quando o senhor fala, eu tenho a impressão de que corremos um risco. Afinal, não é somente América. Irmã superintendente, veja. Cada criatura excepcionalmente dotada traz consequências imprevisíveis para uma comunidade. Às vezes, conflitos. E a senhora não os deseja, não é? Por isso, é preciso fazer com que a América não se distancie espiritualmente do seu meio. Quanto maior a distância, maior o conflito. Se é preciso haver uma ética de grupo, é preciso, antes de tudo, que ela funcione de acordo com as suas diretrizes. Todas trabalhando para manter a disciplina e o progresso do colégio. E para que a América se interesse por tudo isso, é preciso que ela tenha ambições de um progresso pessoal. Compreendo, monsenhor, mas ainda vagamente. É necessário compreender tudo agora. Eu também só compreendi tudo agora. Será difícil, ela é muito soberba. Outro dia ordenei que ela baixasse os olhos como castigo a uma resposta grosseira e ela me respondeu que talvez, sim, abaixasse os olhos, mas só diante de Deus. E depois ela poderá pensar que tento agradá-la. Isso é terrível. Sentir-se-á importante pode até anular a minha superioridade. Não seria melhor castigá-la? Superintendente, essas batalhas não são ganhas assim. É preciso conquistá-la, mas não com as armas bélicas. Com a cabeça, irmã. Com a cabeça.
E por que o senhor mesmo não tenta falar com ela e assim resolve essas coisas que me propõe? Porque cabe à senhora conquistá-la. Eu não sou de dentro. Tenho privilégios limitados. O meu nível de aspiração não pode ultrapassar suas funções. Mas o senhor é parte do colégio. E o senhor é aquele que as ouve em confissão. Mas eu posso ter as minhas próprias ideias, não, irmã? E se, de repente, elas coincidem em parte com as de América? Não é tão grave, irmã. Sua linguagem me é estranha muitas vezes. Tenho a função de superintendente, mas a minha maior aspiração é apenas... Salvar a tua alma. Por que não dizer que eu quero substituir o conteúdo deste odre velho, que é meu corpo, pela claridade dos... Mas Deus pode ser treva. Pode ser a grande noite. Tudo seria exemplar sem América. Talvez, minha cara irmã, seja preciso renovar. Renovar. Em nome de quê? De América, por exemplo. O senhor fala em renovações superficiais, não é? Aparentes. A senhora quer dizer? Monsenhor, seja claro. Veja, irmã, o mais importante é começar um caminho paralelo e fiel ao nosso tempo. E esse tempo em que vivemos. Um caminho novo. Novo. Mas antes vamos provar a América, saber se ela é de fato o que parece. Uma reformuladora de aço. E depois expandiremos o núcleo da ação. Prove-a. Mas em que coisas você acredita? Numa vida de... E Deus? Deus espera que os homens o mantenham vivo. Você é insolente, América. A senhora perdeu a sua docilidade? Docilidade. Mas o que é exatamente que você pretende? Fidelidade a tudo aqui dentro. Também os torpes pedem fidelidade uns aos outros. Em nome da fidelidade, resistem e vivem. Em nome do que a sua aparente bondade sobre mim? Aparente. É quase escandalosa a minha proteção sobre você nesses últimos dias. Mas eu não estou convencida. A intenção é de me confundir. E a senhora não me deixa falar o que eu tenho a dizer. Porque as suas palavras não têm sentido algum. Todas juntas formam uma parábola. Você chama de parábola o que você conta àquelas que um dia vão fazer parte da ordem? Se eu não contar as minhas histórias àquelas que um dia farão parte da ordem, tudo isso morrerá. E é isso que você pretende? A morte de todas nós? Pelo contrário, uma vida nova. Isso levaria anos, você estaria morta. Seria claro e limpo? Ah, sim, levaria muitos anos. E que importância tem? Você não se contenta com nada. Não será mais vigilante da sua classe. Tarefa, aliás, que você desempenha muito mal, porque está sempre se intrometendo com aquelas que logo mais pertencerão a Deus. É verdade, eu nunca fui boa vigilante. Vigilante? O Monsenhor, ele estava curioso para ouvir. Eu penso que... O que é que você pensa? Que ele pode ter dado outra versão à minha história. Que história? A história de Eta e de Zeta. Mais uma parábola. O monsenhor não pode perder tempo ouvindo as suas fantasias. Ele tem mais o que fazer, tem deveres. América acompanha o relato da cooperadora com assombro e gradativamente vai entrando em desespero. América percebe o novo rumo dado à sua história pelo Monsenhor e fica visivelmente perturbada. América mostra grande aversão pela fala da cooperadora. Agora você viu Eta e Zeta moverem-se. Sua função se ampliará. Você não será mais o simples vigia das coisas pequenas
mas irá gradativamente adquirindo novos postos. Agora será diferente. Agora será diferente. Todas as vezes que Eta e Zeta apresentarem modificações no comportamento, é de seu dever procurar entre os cooperadores do Instituto aquele que se encontra em íntima dissonância com a própria tarefa, pois Eta e Zeta são como um termômetro. Acusam as oscilações da consciência, acusam as asas do espírito, e essas são as únicas razões do seu percurso anormal. Devemos zelar para que isso não aconteça. Devemos zelar para que isso nunca aconteça. Não era isso que eu queria. Não era isso não. Mas o que foi? O que foi, América? O que é que você não queria? Era maior do que isso, era maior do que isso, muito maior do que isso. Escute, América, escute, preste atenção, acalme-se. Vamos falar com maior clareza. De início, eu quero lhe dizer que não tenho mais a intenção de lhe tirar o cargo de vigilante. Você poderá até ser chamada para um alto posto. Reconsiderarei. Está melhor? Como seria esse novo posto? Você seria uma... Cuidadora? Sim. E nesse novo posto, você apenas nos indicaria aquelas que não estão contentes. Muito bem, é isso mesmo. Vimos que você compreendeu. Mas isso não seria delação? Nem pense nisso. Não será um caso de delação, pois todas as cooperadoras desse instituto são pessoas altamente capazes. É natural no ser humano um possível deslocamento de interesses, um não conformismo entre os seus altos ideais e o seu trabalho diário. As cooperadoras serão sempre mantidas nos seus postos, porque a rotina, o trabalho e a disciplina lhes dará a dimensão necessária para prosseguir. Então, América, aceita? Mas não seria delação? Delação. Que termos você usa? Não seja tola. É natural uma certa inquietude no coração das criaturas quando o dia a dia sofre certas modificações. Você pensa, por acaso, que eu castigaria alguém? Quero guiá-las unicamente. Em que direção? Em direção a um caminho novo, concreto, eficiente e sem mistérios. Novo, eficiente, concreto, sem mistérios. Em mim tudo se fazia tão diferente. De início eu entraria no outro lentamente, assim como um débil fiozinho de água. Depois eu cresceria. E o ser amado nunca mais teria posse de si mesmo. De modo algum ter posse de si mesmo. América, basta. Você parece louca. Tudo que eu fui eu não sou mais. Você é América. Nova. Agora eu sei que em mim se fará um novo tempo. Em mim se fará um novo tempo. Um novo tempo. Isso, América. Vamos. Vá retomar o seu posto. E depois? Eu não direi mais as mesmas coisas, nunca mais. América, você é como o Monsenhor disse, um grito que se abre. Essa é você, um grande grito. Essa foi uma imagem de mim. A outra será construída em solidão. Alimentada e diversa, dividi-me. E se uma agora se extingue, a outra se fará solar e rara. E se uma agora se extingue? Mas você nunca mais poderá voltar atrás. Agora não, moça. América, escute. Talvez nós tenhamos ido longe demais com você, mas era preciso saber se a sua palavra, ou, como você diz, as suas parábolas, se transformariam em verdade no espírito de todas. E isso aconteceu, América. A alma de nossa empresa é nova. Eu não direi mais as mesmas coisas. Dirá, sim. Nós investimos em você. É. É preciso continuar. Vamos, vá retomar o seu posto.
O homem perguntou, depois de parar de repente. Mas ela continua até lá, não é? E a mulher, ouvindo a pergunta, levantou vagarosamente a cabeça, abriu os braços e respondeu. Ela quem? A estrada, mulher de Deus, o caminho. Ninguém fez essa pergunta até agora, eu não sei, também seria inútil. Mas, mulher, eu sei que esse caminho continua. Justamente. Esse não continua, esse acaba aí mesmo onde o Senhor está, onde estamos nós. E não basta? O homem começou a falar novamente. Impossível, não está vendo? Olha como se ela continua. Impossível, não está vendo? Olha como ela continua pela floresta. E como é bonito. A mulher respondeu. Só os cordeiros passam por ali, os mansos. O homem olhou para todos os lados. Não haveria alguém por perto? Os cordeiros? O que teriam eles com tudo aquilo? Passou as mãos pela cabeça e depois segurou a mulher pelo braço. Essa resposta que a senhora me deu não tem sentido algum. Esse caminho onde eu estou continua mais adiante. Ouviu um ruído de folhas. Voltou-se. Seria um animal? Por um instante ele teve a impressão de que o olhavam e, movendo a cabeça para todos os lados, perguntou com voz altíssima. Vai até a floresta, não vai? Ou pelo menos até a outra parte. Sentiu um toque firme no ombro. Voltou-se. Um jovem de camisa aberta no peito, não, sem camisa, e segurando a enxada pela lâmina, lhe tocou novamente, mas agora na altura do umbigo, e disse-lhe. Ela já não disse que a estrada acaba aqui mesmo? Quantas vezes daqui por diante será preciso dizer a mesma coisa? Escute aqui, rapaz. Quer dizer que você também não vê que o caminho continua? Lá, olha como é bonito. Lá. O jovem não respondeu e sentou-se ao lado da mulher. Agora sim. O homem pensou, mas só eu é que vejo? Não é possível. O melhor seria continuar andando. E quando entrou na floresta, ouviu a mulher gritar, só os cordeiros passam por ali, os mansos. É inútil, é inútil. Mas o homem continuou andando. Ela está diferente. Ela está diferente. Não é mais América contente. Ela está diferente. E quem era esse homem tão esquisito, América? Alguém que acredita. Um sonhador? Vocês podem dar o nome que quiserem. E você é igual a ele? Sim, sou. Ela está diferente. Ela está diferente. Já sei, mas façamos uma tentativa. Façamos uma tentativa. Uma tentativa? Qual tentativa? América, peça uma coisa e nós lhe daremos. Peça, vamos. Sim, nós também lhe daremos. Vamos. Agora, se eu pudesse ter 2 livros. Livros. Isso é fácil. Quais? O primeiro é aquele que conta a história de um homem que virou bicho. Um louco? Sem nenhum interesse. Mas como é essa história, irmã? É a história de um homem que se transformou num inseto e que a família quase enlouqueceu por causa dele. Lógico, é para enlouquecer. A família sofre humilhações, desprestígio. É horrível. Esse livro não. Peça um livro razoável. E o outro livro que você queria, América? É a história daquele que ressuscitou. Um homem que ressuscitou? Vocês sabem de alguém que ressuscitou? Lázaro? Ora, todo mundo sabe que esse foi um golpe de Marta para fazer a prévia do homem Jesus. Esse. O homem Jesus? Mas ele não ressuscitou. Esse que é filho daquela que é virgem. Como você ficou boba, América? Ninguém pode ser filho de uma virgem. E não há nada que nos faça ressuscitar de verdade mesmo. Metamorfoses, ressurreições. Ela parece alquimista. Mas é tudo verdade, eu tenho certeza. Ai, as coisas que ela diz. Agora é preciso castigá-la. Será que ela contou coisas assim para as outras? Para as outras não, irmã, mas contou para nós.
Para vocês? Conta como foi, minha filha. Ela contou a história de um homem que dizia que o caminho continuava na floresta. E era depois... verdade? A mulher, para quem ele perguntou, disse que o caminho acabava ali mesmo, onde ele estava. E a América disse que esse homem era um sonhador e que ela, América, era igual a ele. Ai daquelas que a ouvem. Que misérias ela conta agora, não, irmã? Por isso, minha filha, é preciso atenção. Usar sempre a cabeça e não arrancá-la como faz a América. Ninguém vê uma cabeça que não existe. Muito bem, minha filha. Na verdade, a cabeça de América não existe. E para que essa verdade fique bem clara, é necessário que daqui por diante ninguém mais veja essa cabeça que não existe. As postulantes tiram de algum canto um camisolão preto e jogam por cima de América como se fossem vesti-la, mas fazem-no de forma a não deixar que a cabeça de América passe pela abertura. Vamos cobri-la. E você, América, pode pensar à vontade, mas naturalmente sem a cabeça. Todas as postulantes, sarcásticas, caricaturais, saindo de cena. Imagina um homem que virou bicho. E outro que ressuscitou. E uma coitada virgem que teve um filho. Escuro total. Dar um tempo. Luz gradativa. América está sozinha no mesmo plano e já vestida com um camisolão preto. Quase madrugada. Clima muito sombrio. De luto. Essa manhã. E as outras, as mais claras que hão de vir. Aquelas onde vereis o vosso cão deitado e aquecido de terra. De luto, essa manhã, por vós, por vossos filhos, e não pelo meu canto nem por mim, que apesar de vós ainda canto. Terra, eu deito a minha boca sobre ti, eu não tenho mais irmãos, a fúria do meu tempo separou-nos, e há entre nós uma extensão de pedra. Orfeu apodrece, luminoso de asas e de vermes, e ainda assim os meus ouvidos recebem a limpidez de um som. Os meus ouvidos, bigorna distendida e humana sobre o sol. Eu recordo a ingênua alegria de falar-vos, e se falei, foi para trazer de volta aos vossos olhos a castidade do olhar que a infância vos trazia. Mas só tem sido meu esse olho do dia. América, você vai receber uma visita. Vamos, prepare-se para receber o Inquisidor. O Inquisidor? Sim, serão as primeiras perguntas domésticas. Uma velha tradição, um atualíssimo cuidado, uma prudente formalidade, desde sempre. Moça América. Senhor Inquisidor? Como era a sua mãe? A minha mãe? Sim, a sua mãe de carne e osso, não a sua virgem. Vamos, fale. Tínhamos coisas iguais. Vamos. É preciso saber dessas heranças. Tínhamos coisas iguais. Você já disse. Os olhos velhos e a vontade de amar, mesmo sem saber como. Crescemos tanto as duas, tão inutilmente. Crescemos tanto que nem mais nos abraçávamos. Nem sorríamos, como acontece àqueles que se amam. Eu dizia, dá-me um pouco de ti, eu tenho sede. Eu tenho os olhos pisados de sonhar. Mas o que você contou àquele que era Monsenhor? A este inquisidor? O que você contou àquele que era Monsenhor parecia diferente. A sua mãe entendeu que aquela história do seu irmão era nova. Nova. Ela repetiu bem alto, não foi? E uma mulher que diz isso não parece ser essa que você descreveu. Eu nunca tive essa mãe, nem esse irmão. Ah, estamos indo muito bem. Aquela história era sua, não? Muito boa, muito boa.
Foi qualificada, eficiente. Quer dizer que seu pai também não é aquele? Então, como era seu pai? Era louco. Mas você via seu pai? Uma vez sim. E o que é que vocês se disseram? O senhor não compreenderia. O que eu não compreenderia? Moça, eu entendo o demônio. Vamos. O que é que vocês se disseram? Estamos perdendo muito tempo. Diga o que quiser, eu jamais a interromperei. Isso de não interromper é praxe desde sempre, antes e agora. Pai, uns ventos te guardaram, outros guardam-me a mim. E aparentemente separados, guardamos-nos os dois, enquanto os homens no tempo se devoram. Será lícito guardarmos-nos assim? Não, não seria lícito. Pai, tocaram-te nas tardes brandamente, assim como tocaste adolescente a superfície parada de umas águas. Tens ainda nas mãos a pequena raiz, a fibra delicada, que a si mesmo se construía em solidão? Não, ele não tinha mais nada nas mãos. Assim somos tocados sempre. Pai, esse é um tempo de silêncio. Tocam-te apenas e no gesto te empobrecem de afeto. No gesto te consomem. Você mesma é que se consome. Pai, esse é um tempo de cegueira. Os homens não se veem. Sob as vestes um suor invisível toma o corpo e na morte o nosso corpo de medo é que floresce. Mortos nos vemos, mortos amamos. E de olhos fechados, uns espaços de luz rompem a treva. Abaixe a cabeça, como se soubesse a inutilidade de todas as confissões. E o que foi? E foi tudo isso que você disse? Quase tudo. Esse quase tudo foi o quê? Pai, esse é um tempo de treva. Só isso mesmo, América? Sim. Não é verdade. Você disse a seu pai, o sonho sobre a tua fronte é uma crisálida pronta para ter asa. O sonho de um louco? O teu sonho, sim, era válido quando era aquele, objetivo, concreto, eficiente. Mas este teu outro sonho, pronto para ter asas, este é o sonho de um louco. Você conhece a razão de estar aqui? Não, senhor. Sua consciência está limpinha como o lençol da tua virgem. O senhor me insulta. Muito bem. Uma boa confissão. Mas não basta. Não basta! Não basta! O Deus de que vos falo não é um Deus de afagos. É mudo Está só. e sabe da beleza do homem. E no tempo contempla o ser que assim se fez, o homem. É difícil ser Deus, As coisas o comovem. mas não da comoção que vos é familiar. Essa que vos inunda os olhos quando o canto da infância se refaz. A comoção divina não tem nome. O nascimento. A morte. O martírio do herói. Vossas crenças claras sobre a laje. Vossas mães no vazio das horas. E devereis amá-lo, se eu vos disser sereno, sem cuidados, que a comoção divina contemplando se faz. O homem. O homem diviniza-se. Pausa. Sentam-se. Folheiam os papéis com lentidão enquanto a superintendente se prepara para tomar notas.
Estamos aqui para ouvi-la, moça. Por que se modificou? De início, como foi constatado junto às postulantes e às outras jovens, o seu pensamento era belo, novo, racional. Suas dúvidas foram um dia as nossas, mas o homem resolveu os mistérios aparentes. Sua conduta, América, foi de início tão coerente com as nossas atualíssimas proposições que lhe foi concedido o cargo de vigilante de sua classe. Então, por que se modificou? Assim nada se escuta. Eu não ouvi nada, moça. O que foi que você disse? Fale alto, fale alto! Senhor, eu digo que agora eu compreendo. Compreende o quê? Que eu talvez não saiba como dizer. Eu digo que agora eu sei que existe um mistério, o imponderável. Mas aí é que está o seu erro. Não há mistério nem imponderável algum. Eu quero dizer que algumas verdades, essas que são imutáveis. Verdades imutáveis. Pois tornaram-se mutáveis e racionais. O homem pensa, minha filha, minha amada filha, é preciso não enganá-lo, não subestimá-lo. Mas quando falávamos, Monsenhor... O que era? Monsenhor acreditou em você, confiou. Esperava que a sua atitude continuasse coerente. Ainda não entendeu? Seus pequenos castigos eram aparentes, tinham como finalidade provar a força do seu intelecto. Era brilhante, brilhante. De uma certa forma, podemos nos alegrar, porque o colégio agora é novo. Não é mesmo, irmã? Sim, reverendíssimo. Bem, mas foi preciso saber se você era, na verdade, uma reformuladora consciente. Não compreendo. Moça, não se faça de louca. No seu caso, não terá sucesso. Como não compreende? Você foi o nosso termômetro. Por seu intermédio, soubemos que era o momento de agir. Mas eu fui tola, querendo desvendar o onisciente. Todos esses Oni agora são ultrapassados, onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, eu sei que não é assim. Os senhores querem me provar novamente, não é? Mas eu juro, meu peito está abrasado de amor e eu acredito no anjo, na anunciação, na grande senhora que foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Esses delirantes sinais de fé. São objetos de fé, Senhor. Não objeto, é o concreto. Que heresias ela diz? Será um caso de prima facie, grave. Não fique exaltada, irmã. América, é tudo tão simples de entender. Primeiro, Jesus foi filho de Maria e de José, assim como você é filha de sua mãe e de seu pai. Tudo tão claro, transparente. Eu sei que não foi assim, Senhor. Um anjo disse a Maria: eu vos saúdo, cheia de graças. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, dareis à luz a um filho, e ele terá o nome de Jesus, será chamado Filho do Altíssimo. E ela respondeu: como poderá isso acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo continuou: o Espírito Santo descerá sobre vós. O poder do Altíssimo cobrir-vos-á com a sua sombra, ele será chamado Filho de Deus. As trevas que podem descer sobre a cabeça das gentes. Não compreendo, Senhor. Eu não compreendo. Vamos orar juntos para que Deus me faça entender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também não é verdade. O que, Senhor? Essa trindade, Deus é um. E você já viu um ser três? Mas o Deus é um, Senhor. 3 vezes santo. É preciso que você se explique. Isso não quer dizer nada. Eu não posso pôr em palavras o mistério. Eu posso apenas dizer que eu tenho corpo e alma e eu sou uma só, mas... E você pode dizer que o corpo é a alma e a alma é o corpo? Não, Senhor, eu não posso dizer isso. Eu posso apenas dizer que uma flor tem muitas pétalas, mas é uma. Assim como eu tenho braços e pernas e o meu corpo é um, mas a unidade tríplice que me perguntam é indivisível. É o nada, então. E falar do nada é nada. Mas eu não posso falar do mistério com a linguagem que eu conheço. Mas no nosso tempo tudo é claro, demonstrável.
Bem o disseste, reverendíssimo. Demonstrável. Natural, natural. Ah, minha filha, você não seria capaz de fazer uma demonstração lúcida desse seu mistério? Isso poderá salvá-la. Quem sabe uma equação? Uma equação Não, senhor, matemática? eu não seria capaz, eu não poderia. Mas a fé não faz milagres. Não faz milagres? Vamos, o quadro negro. Mas uma coisa alguma que se pareça com essa trindade, senhor. Peça ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos, vamos, como é lerda! Superintendente levanta-se e empurra a América até o quadro negro. De Deus, uma ideia de Deus. Uma ideia do teu Deus. Superintendente, inquisidor e bispo cochicham e riem algumas vezes moderadamente. Seria clara como coisa se sobrepondo a tudo que não ouso. Seria clara como coisa sob um feixe de luz num lúcido anteparo. Seria como ouro e aro na superfície clara de um solar. Vamos, ousa! E no mais fundo de mim me diz apenas: canta, porque a tua volta é noite, o ser descansa. Ela não traçará nada, nem explicará nada, é inútil. Nós pedimos uma demonstração evidente dessa sua fantasia. Nada de transcendências. Eu estarei falando com mortos? Estão mortos esses que me veem? Estamos todos bem vivos, América. Não é você que está cega. Senhora, meu olhar ele pode ver o mais fundo das coisas. Nada de grandes frases. Nem de evasivas, hein? A madeira dessa cruz que ostentais no peito será igual à madeira desse banco ou dessa cadeira onde me acusais? Será igual? Nós somos aqueles que perguntam, moça, e você é aquela que responde. Vamos, à lousa! A lousa, depressa, depressa. Eu não posso, senhor. Ora, não pode. Vamos! Aqui está... aqui está uma caneta para suas grandes demonstrações. Se a mão, ela fizer ouro e aço... Começou com o impossível. Eu desenharei um círculo. E isso é um círculo? E dentro dele, um equilátero. E isso é um equilátero. É a mão. E se a mão puder, eu hei de pensar o todo sem o traço. E se o olhar a um tempo se fizer sol e compasso, esfera, a asa, una, tríplice e infinita. Insolente. E tola como ninguém. E é essa a sua demonstração de um Deus em comitê. Férico e delirante, não, reverendíssimo? Nem as crianças, nem os loucos falam assim. Ela deve sofrer de autismo. Autismo? Autismo. É quando alguém desliga da realidade, do mundo exterior. Autismo. Autismo. Será que não seria conveniente alguns cursinhos? Nós reuniríamos todos. Arriscado. Extremamente arriscado. A senhora veja. Há certos pirilampos que simulam sinais luminosos de comunicação, sinais característicos de outra espécie. E assim, conseguem atrair seus quase-irmãos e os devoram. Um pirilampo carnívoro. Sim, quase isso. Mas será lícito? O quê? Existir essa espécie pirilâmpica? A natureza é tão artificiosa. Artificiosa é a América. Eis uma demonstração lúcida e isenta de mistérios. Esta. T
igual a C, C igual a T. Isso quer dizer trabalhar para comer, comer para trabalhar. E estas duas essencialidades serão moldadas numa única essencialidade vigorosa, esta, a técnica. Bem, tudo isto se arrasta em demasia para o meu gosto. Senhor Inquisidor, qual seria uma solução justa? A morte não poupa os melhores. Não considero eficiente a sua sugestão. Às vezes, uma galinha pode parir um cisne. Compreendo. Esperar e talvez aproveitá-la, não é isso? E que método o senhor sugere? Nós a recompensaríamos se ela ficasse passeando pelos nossos jardins. Passeando e pensando, pensando e passeando, pensando e passeando, passeando e pensando. Uma natureza imaginosa pode, de repente, descobrir coisa nova. Ela não falaria com ninguém, logicamente. Claro, isso nunca. Mas haveria relatórios diários. Seriam anotados e enviados ao senhor. Todas as tardes, uma exposição completa das ideias daquele dia. Um pirilampo carnívoro. Pensando. Não tenho muita confiança. Poderia devorar-se a si mesmo? Bom, se isso acontecesse, nós perderíamos tempo e numerário. Mas o teoremazinho foi, sim, Primário, reverendíssimo. Aquilo tudo é muito velho. Mas com nova explicação. Uma ideia de Deus, reverendíssimo, tão irreal. Fosforescências do pensamento inapreensível. Bem, pouco a pouco chegaremos à precisão. E oferecendo certas condições agradáveis a essas criaturas extravagantes, de repente, um argumento válido, uma nova descoberta. Temerário. Já houve ideias que nos irritaram bastante. O ponto ômega que vai subindo, subindo, até não se sabe onde. Mas quem sabe, uma chamazinha não muito alta, certas potencialidades ainda não captadas, quero dizer, ainda não registradas. Ela é jovem, pode de súbito adquirir eficiência pensante. Um coração ardente. Com eficiência? Bem, temos que chegar a uma conclusão, senão será preciso recorrer ao Supremo. Vamos, pensemos. O jejum? Ah, que bobagem, que bobagem. O exílio? Não. É melhor que ela fique à vista. A flagelação. Mas, por favor, superintendente, aí sim é que ela pode subir aos céus. Ah, que tolices. Moça América, se confessar a sua culpa, se retratar, a sua situação pode adquirir um novo aspecto. Lembre-se, minha filha, aqui não é um tribunal qualquer. Queremos a sua salvação. Levante-se. Eu vou morrer, senhor. Ofereça-nos uma grande vantagem. Ofereça-nos uma grande vantagem para que isso não aconteça. Eu ofereço-vos a minha mão queimada, aberta, e queimada de uma luz tão viva, como se ardesse viva sobre o sol. Olhai, se possível, a mão que se queimou de coisas limpas. E se souberdes o que em vós é justiça, podereis refazê-la à imagem de vossa mão, e depois, igualada, aproveitá-la a cada hora. A cada hora. Aproveitá-la será mesmo uma boa ideia. Pois eu não sugeri, senhor inquisidor. Mas de que forma aproveitá-la? De que forma? Com as asas que tem? Eu fiz uma boa sugestão, os jardins. Mas o senhor não apreciou devidamente. Pense noutra, então. E, por favor, rápido. Bom, um aproveitamento eficiente, concreto, é bem da competência do poder temporal. Eles têm sempre ótimas ideias e, para os casos assim, são primorosos. E o poder temporal não é representado pelo colégio?
Pela empresa, reverendíssimo. A empresa, o colégio, o instituto, e logo mais haverá uma só palavra para tudo. Será a síntese, meu amigo. Irmã superintendente, por favor, queira aproximar-se. Todos ficam de pé. Nós entregamos a senhora neste ato, com especial cuidado, a moça América. E pedimos clemência. Benignidade. Luz continua diminuindo gradativamente. A superintendente aproxima-se de América. Inquisidor e Monsenhor estáticos, semi-obscuridade. Sendo quem eu sou, em nada me pareço. Sendo quem eu sou, não seria melhor ser diferente? Ter olhos a mais, visíveis e úmidos? Ser um pouco de anjo e duende? Ah, boca de uma fome antiga, rindo um riso de sangue. Se pudesse abri-la para cantar o meu canto. Ela vai chegar agora? Daqui a pouco, segundo consta. Ela vai chegar agora? Daqui a pouco, segundo consta. Você a considera recuperável? É um caso de exceção, mas há grandes possibilidades. A sentença foi muito humana. Um voto extremo de confiança. Conosco ela estará bem e, como vigilante de Eta e de Zeta, irá pouco a pouco se adaptando. Vai sobreviver. E se ela não desejar? O que? Sobreviver? É claro que ela desejará sobreviver. De início, fará o seguinte raciocínio. Eu preciso continuar existindo, assim como sou, para que Eta e de Zeta fracassem. Você sabe como é a postura do herói, tenacidade, sacrifício. Depois, lentamente, as duas pequenas coisas a conquistarão. E ela continuará existindo, mas conquistada. A outra equipe fez o bastante para melhorar Eta e Zeta na aparência, apesar de que eu pessoalmente não estava necessário. Há muito necessário, sim. No caso de América, é imprescindível que logo de início ela goste das pequenas coisas. Sabe, o que chamávamos antigamente de afeto. É a única maneira de segurá-la no posto por enquanto. Olhe bem, você acha que elas estão melhor assim? Muito. Como eles foram delicados. Veja, até pintaram aquela segunda garra de Zeta. Se a América não se considerar no caso razoável, talvez Eta e Zeta tenham que... Pobrezinhas, estão mal. E não te ouço muito bem, cooperadora. Eu não queria te dizer, mas observei, sabe o quê? Contrações. Chegaram a isso? Mas não deveria acontecer. Temos tido tanto cuidado e a luz tem sido intensificada todos esses dias. Esse abatimento acentuado de Eta e de Zeta é bem surpreendente. Surpreendente, sim. Mas não podemos nos esquecer que a América é fanática. Fanática, minha amiga. Mas assim chegamos à conclusão de que Eta e Zeta não só acusam as oscilações da consciência, mas também a intensidade do conflito. Ora. Isso não estava previsto. E poderá ser chamado de alienação? Tanto assim? Ora, uma coisa que foi construída racionalmente não pode ultrapassar a intenção daquele que a construiu e tomar a vida própria. Mas veja, se a América, assim que assumir o posto, fizer uma ação compensatória, é quase certo que Eta e Zeta resistam a esse terrível abalo.
Mas alguma coisa não está certa. Isso que aconteceu não podia acontecer. Nós poderíamos aperfeiçoar todo o mecanismo e Eta e Zeta acusariam não somente as asas do espírito, não somente a intensidade do conflito, como verificamos, mas poderiam influir no âmago, na medula de todo Como aquele... assim? Como assim? Ah, sim. Arrancariam de imediato as asas do espírito e nivelariam a consciência e dariam total equilíbrio de conduta. Você quer dizer que poderíamos ampliar o núcleo da ação? Que tal? Olha, ela está chegando. Agora é preciso muito cuidado com Eta e Zeta. Uma aproximação demasiado perigosa. Aqui você estará bem, minha amada filha. E aos vossos cuidados, senhoras cooperadoras. Pode ficar tranquila, irmã superintendente. Tudo será feito para reintegrar a América. Sim, mas não é só isso que a cúpula deseja. Desejamos, antes de tudo, que ela continue com alguma coisa que ainda tem. Uma troca de substância. Uma transmutação às avessas. Bem, isto é com as senhoras. A superintendente chama à parte a primeira cooperadora, enquanto a segunda coloca a América sobre uma cadeira giratória de metal muito alta em frente da caixa onde estão Eta e Zeta. O ruído de Eta e Zeta torna-se mais débil com a presença de América. Sabe o que ela foi capaz de dizer ao senhor inquisidor? Nós temos relatórios. Não, mas isso não constou dos relatórios. Ela disse alguma coisa que não consta nos relatórios? Isso me parece grave. Cale-se. Nem tudo é para o olho de todos. Mas, se não tivermos todos os dados, a senhora deve compreender. Aqui, cada detalhe é da maior importância. Justamente por isso é que eu vou lhe dizer o que não constou nos relatórios. Ela disse: sendo quem sou, em nada me pareço. Sendo quem sou, não seria melhor ser diferente e ter olhos a mais, visíveis, úmidos, ser um pouco de anjo e duende? Anjo e duende? Gravíssimo. Talvez ela seja recuperável. Mas veja bem, ela disse, não seria melhor? E não afirmou que é alguma dessas coisas. De qualquer forma, é uma proposição bastante inquietante. Tenho absoluta confiança nas senhoras. Poderá entender o que eu vou lhe dizer agora? Será difícil encontrar alguém com tanta vocação para a liderança. Enquanto falamos, talvez alguém como a senhora, como a senhora deseja, está nascendo. Cooperadora, ela disse mais. E também não consta dos relatórios? Não. Vejamos, irmã. A boca de uma fome antiga rindo um riso de sangue. Se pudesseis abri-la para cantar meu canto... E que canto será esse? A sua tarefa, cooperadora, é fazer com que a América deseje ardentemente cantar o nosso canto. E cantar com tamanha intensidade, como se ela o tivesse inventado. A primeira cooperadora aproxima-se de onde está a América e retira do bolso um pequeno bloco onde tomará notas. A segunda cooperadora está nesse instante examinando a América, tomando a pulsação e examinando o coração com um estetoscópio. Então, seu diagnóstico preliminar? Bem, um coração ardente. A pulsação? Um pouco acelerada, mas normal num caso assim. E ela já pode começar? Imediatamente. Eta e Zeta estão em péssimo estado. Então comece, rápido. A América, daqui por diante você tomará conta das pequenas coisas. Chamam-se Eta e Zeta. Vê como são bonitas, brilhantes, peludosas. Não te vem à cabeça os brinquedos de antes, de pelúcia? E ao mesmo tempo, que ritmo, que astúcia
astúcia nesse caminho, vê só, de ida e volta. E que graça nas garras, que brilhosa aquela segunda garra esmaltada de rosa. América, toda essa sutileza, essa fina apreensão de eta e de zeta, nós devemos à técnica. E essa delicada aparência, esse existir astuto e moderado tem infinitas conotações estéticas e éticas. E bem, o mecanismo é aparentemente simples, mas que complexidade nisso de devorar a luz dos outros e existir através de alheias luminosidades. América dá sinais de extrema perturbação. Percebe-se que ela está em agonia. Isso não é notado pelas cooperadoras, porque a segunda está encantada com o próprio discurso e a primeira encantada em ouvi-lo. Se há luz, aqui por dentro, eta e zeta devoram, mas só por um momento. Em seguida transformam o seu pretenso vulcão em sábio entendimento. E há coesão, harmonia, surpreendente limpeza e mais. No fundo dessas carapaças quase imateriais há o poder de impulsionar e dirigir seguidas gerações. América imobiliza-se, está morrendo. O ruído de eta e de zeta começa gradativamente seu ritmo normal. Não é magnífico que a cabeça do homem tenha conseguido, com tanta liberdade, inventar algo que substitua a sua própria cabeça? A segunda cooperadora, ainda muito maravilhada com as palavras que acabou de pronunciar, maravilha-se ainda mais quando percebe que o ruído de eta e de zeta está intenso e perfeito. Então olha para América e em seguida para a primeira cooperadora com evidente encantamento. Ela morreu. Olha! Eta e zeta começaram de novo, salvaram-se. Sim, apenas a irmã superintendente. Ah, nossa querida irmã, mas eu posso compreendê-la. Um pirilampo carnívoro causa às vezes um certo fascínio. Bem, vá avisar a diretoria. Engenhoso, muito engenhoso. Olá, boa noite a todas, todos que estiveram com a gente presente nessa leitura. Ela faz parte do projeto 8 vezes Hilda, um projeto idealizado pelo Fábio Hilst, que contempla a leitura dramática de todas as peças escritas pela autora Hilda Hilst. E a gente começou hoje com a empresa, seguindo a ordem cronológica das peças que a Hilda escreveu, que foi a primeira peça escrita em 1967. E a gente vai abrir um bate-papo aqui para quem quiser ter alguma pergunta. É importante dizer também que é o elenco, né? Eu faço parte do elenco junto com a Lavínia Panunzi, o Joca Andreazzi e o Kiko Riser, e a cada semana a gente tem convidados. Essa semana eu convidei a Bárbara Frazão e a Bela Rhodes para ler com a gente a empresa. É importante dizer também que essa leitura ela vai ser reprisada, para quem não pôde assistir, quer divulgar para algum amigo, vai ser reprisada na quarta-feira, nesse mesmo canal da Curadoria Hilst com Libras, com a tradução de Libras. E que a cada semana, nesse mesmo horário, no domingo, tem uma leitura diferente, que na semana que vem será a leitura da peça O Rato no Muro, com a direção do Kiko Riser. Essa semana foi a empresa com a minha direção e na semana que vem O Rato no Muro com a direção do Kiko. E aí, a cada semana, uma peça com a direção da Lavínia, do Joca, e assim vamos até completar o ciclo dessas 8 peças de dramaturgia, né, espetáculos teatrais escritos pela Hilda. Então é isso. Se tiver alguma pergunta, enfim, alguma curiosidade, alguma coisa da peça ou até da Hilda, estamos aqui.
E Flávia, vou aproveitar, eu vou entrar aqui na sala, sou o Fábio Hilst, eu sou idealizador do projeto 8 vezes Hilda, e aproveitem e inscrevam-se no canal Curadoria Hilst do YouTube, porque tem muito conteúdo sobre a Hilda Hilst, tem muito material novo, e o próprio projeto 8 vezes Hilda já está com a sua playlist própria, então cada peça já tem um sininho para você ativar e ser lembrado na data. Então, se você já conhece o teatro da Hilda Hilst e quer ser lembrado de alguma peça em especial, você já pode escolher lá na playlist, ativar o sininho, que você recebe um lembrete, tá? E estamos aí abertos a perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para o elenco, se vocês puderem voltar para o palco. eu ia pedir isso, se... Eu queria perguntar... Eu preciso que alguém habilite meu vídeo. Desabilitaram aqui. A Fernanda desabilitou. E derrubaram todo mundo. Aí... eu queria só abrir um pouco com quem está assistindo, que esse projeto de leitura foi... Um dos objetivos desse projeto é trazer à tona a dramaturgia da Hilda Hilst, que pouca gente conhece. Todo mundo conhece a obra poética, a obra de prosa, especialmente a trilogia erótica, que foram os 3 últimos livros da Hilda, mas poucas pessoas conhecem sobre essa produção para teatro que a Hilda fez no finalzinho dos anos 60. E muitos artistas também desconhecem isso. E eu queria saber do elenco a impressão de vocês nesse estudo, nesse começo de mergulho, de desvendamento da obra da Hilda Hilst. Se para vocês veio alguma novidade à tona, o que isso mexeu com vocês? Bom, vou começar, tá? Eu não conhecia a dramaturgia da Hilda, né? Eu conhecia as novelas, romances e tal, os poemas, contos e tal. E eu fiquei muito surpreendida pelo engajamento da Hilda, sabe? Assim, com o país, né? Com o país naquele momento, com a violência das estruturas de poder sobre a humanidade, de forma geral, na forma como ela coloca isso dentro da igreja, dentro, enfim, de relações familiares, como é que ela trata da questão da dominação e da estrutura de poder mesmo. Então, foi uma surpresa, eu não sabia, porque ela é tão mística, ela é tão do amor e do sexo, de liberdades expressas de formas muito diferentes do que ela faz nas peças, entendeu? Então, eu fiquei muito surpreendida pelo contato com esse material para o bem, sexo, não para o bem, tá, gente? De formas muito diferentes do que ela faz nas peças, entendeu? Feliz com esse engajamento poético da Hilda no teatro. Eu faço minhas as palavras da Lavínia e coloco só mais uma questão, que é o fato de desconhecimento total de toda a obra da Hilda Hilst, porque nunca vi nada dela, nunca li nada dela, enfim. Então, para mim, assim, foi extremamente surpreendente saber que ela escreve tão bem para teatro, saber que ela transita pelos gêneros teatrais de uma maneira muito legal. A peça que me foi dada é um alto. E o jeito como ela manteve a estrutura de um alto medieval, de uma maneira muito contemporânea, e para falar de assuntos contemporâneos. Então, eu só tenho isso a acrescentar, mais nada. Eu queria falar uma coisa que eu acho muito curiosa, assim, que eu fui descobrindo agora por conta desse trabalho, como a Hilda, apesar de produzir em diversos formatos, em diversas linguagens, né, poesia, conto, romance, teatro, ela não ia intercalando essas produções, ela tinha épocas. Então, essas 8 peças foram escritas ao longo de 3 anos, assim como a trilogia erótica foi escrita também num período circunscrito. Enfim, ela tinha esses períodos em que ela se debruçava sobre uma linguagem, e
E também no caso das peças, quase todas têm o mesmo tema, né? Que é esse tema que, como a Lavínia falou, dialoga muito com a época, né? Da ditadura militar, ainda mais foi bem no momento de recrudescimento da ditadura, o AI-5 veio no meio desse período dramatúrgico dela, peças que falam sobre regimes opressores, sobre instituições opressoras, nessa peça, né? Como enquadrar, como transformar a mentalidade para que ela se adeque e sirva ao sistema, enfim. Eu acho muito interessante como a Hilda tinha esses mergulhos verticais durante um longo período, enfim, durante alguns anos, e ela se aprofundava em determinadas linguagens e temas. Legal, tenho aqui uma pergunta do... Flávia, eu te cortei, você queria responder ainda? Posso responder a pergunta um pouco junto também com a sua, né? Essas duas perguntas. Eu estava lendo aqui, né? Você leu a do Daniel aqui? Ele fez essa pergunta, né? Vou ler para todos, não sei quem está acompanhando o chat. Você tem uma longa trajetória trabalhando com a obra de Hilda. O teatro mesmo, acho que é o seu primeiro trabalho, certo? No teatro. Você sente alguma diferença no trabalho com o texto originalmente dramatúrgico? Do Daniel. Né? Então, respondendo um pouco também junto, né? Eu sinto que a dramaturgia é uma possibilidade de um mergulho a mais, né? Porque a experiência que eu tinha da obra da Hilda foi nessas narrativas poéticas, nas ficções, né? Em mais específico, o Unicórnio e o Floema. E depois uma performance que eu fiz, que era um pouco inspirado nos textos dela, mas que era uma coisa mais autobiográfica minha, mas de ficção mesmo, Unicórnio e o Floema. E acompanhei muito o processo do Donizete, o Osmo, né, porque ele me dirigiu e eu também trabalhei com ele, enfim, num do Zé Renato, se assisti diversas vezes, né, tenho acompanhado a Obscena Senhora D, também que ele dirigiu, acompanho, né, as montagens. Então, eu vejo uma diferença, sim, que eu acho que na ficção, como é sempre uma adaptação, eu acho que ela permite, a Hilda ela escreve de uma maneira muito performativa. Eu acho que seriam textos performáticos esses da ficção, que dá para você montar perfeitamente como um teatro, mas não um teatro mais convencional, né? Um teatro mais performativo mesmo, né? Onde várias linguagens ali se misturam, né? Eles têm muitas imagens, plasticidades, né? Enfim, sonoridades, eles apontam para diversos caminhos que eu acho que eles são muito performativos e muito do corpo mesmo, da carne, né? E a obra dramatúrgica dela, eu sinto que tem uma camada a mais que ele recorta essa questão política mesmo que estava acontecendo, né? O AI-5, tudo isso. Então, foi bem nessa época, um pouco antes, né? 67 e até 69, que foi um momento de extrema repressão, né? Política, né? No país. E essa obra dela, ela capta isso. E ela é uma obra teatral, né? A Hilda, ela tem esse rigor de descrever assim tudo como ela pensou, né? A cada rubrica, as intenções. Então eu sinto que é diferente, né? Porque elas são mais teatrais mesmo, né? Uma obra para teatro, né? Então eu sinto que tem essa camada a mais e a camada política, porque os de ficção eu sinto que eles têm uma camada mais filosófica. Não que esses não tenham, eu acho que a empresa ela tem essa camada até filosófica, tem uma coisa a ver com o Foucault, dos dispositivos disciplinares, do disciplinamento. Eu acho que a Hilda era muito culta, lia muitas coisas e ela acabava colocando alguma coisa, vazando, né, alguma coisa dessas várias leituras dela nas peças e na obra de ficção. Mas o que eu sinto é que tem fases também, né? Das de ficção, né? Como o próprio Fábio, os outros já comentaram, a fase mais erótica, a fase mais, né, metafísica, mas o que eu sinto é isso, eu sinto que na obra de ficção dela, ele vai para esse lugar mais do filosófico, do erótico, enquanto o teatro, ele traz essa questão atual, né, do político mesmo, e que é super atual até hoje, né, ao meu ver, assim, é totalmente linkado com o que a gente está vivendo hoje, né, no Brasil. E ela, assim, quando a Fernanda leu a rubrica lá no começo, ela fala, eu não vou me lembrar exatamente a frase agora, mas é que essa peça não pode ser montada de forma realista. E tem esse trato, eu acho, assim, tem esse acordo que ela faz com quem, porventura, vai encenar as obras dela, para tratar a coisa como uma deformação.
mesmo, assim, porque é uma coisa obscena que ela vai colocar em cena. É uma coisa que, né, que ela critica e que ela enxerga como deformidade. Então, portanto, tem que ter esse caráter, né? Quase montagens assim, meio, não fantásticas, mas absurdas, talvez, né? Se a gente pudesse pensar nesses exageros, nesses excessos que ela comete e pede que a encenação cometa também, né? Isso é diferente também do resto da obra da Hilda, eu acho, né? Enfim, achismo, opinião. Bom, alguém que quer perguntar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Tem um delay, tá? A gente entre o Zoom e o YouTube tem uma distância aí de uns 30 segundos. Bom, eu acho que a gente já pode encerrar. Eu gostaria só de salientar a importância. Esse projeto só está sendo possível nesse momento de ser realizado por causa da Lei Aldir Blanc, né? E dos inúmeros editais que surgiram através dessa lei emergencial como um presente, uma espécie né, dizem, né, depois da tempestade vem a bonança. Então, talvez seja uma compensação depois desses meses totalmente parados que nós passamos. E eu acho que sem essa lei, sem esse auxílio emergencial, essa renda emergencial, muitos da nossa classe não sobreviveriam, e só agora que essa classe está começando a se fortalecer novamente. Então, acompanhem, muita coisa vai estrear nas próximas semanas, nos próximos meses, fruto desses editais da Lei Aldir Blanc. Tem só mais uma última pergunta aqui no chat, eu vou passar para vocês, vou ler para vocês. Seu Soldado pergunta: vocês acreditam que o tom metafórico das peças explica o apagamento das mesmas? Porque é mais comum ver adaptações das narrativas dela para o teatro que das próprias obras dramáticas. Sim, eu acho que tem a ver. Eu acho que tem uma questão de apagamentos, né, de memórias, de histórias do nosso país, que é nítido até hoje, né, pelo governo que a gente está vivendo, que um monte de gente apagou várias memórias de ditadura, de torturas, de coisas que aconteceram bizarras. Isso acontece no nosso país. Então, eu acho que é o motivo da falta de desconexão com essas peças, né? E porque também ela usa dessas metáforas poéticas, né? Ela usa de uma linguagem um pouco mais rebuscada, que talvez dificulte o entendimento, né? De um teatro mais convencional, quando se está acostumado a se montar, né, peças num esquema do teatro mais convencional. Então, eu acho que tem a ver com essa questão política também, de apagamento, sim, e também pela maneira rebuscada com que a Hilda ela escreve, né? As várias referências poéticas, artísticas que ela tem aí para construir a obra dramatúrgica dela. Eu acho que a Hilda não é uma autora de imensa difusão, sabe? Isso vale para tudo da Hilda, para os poemas, para tudo. Assim, quanto a gente ouve falar da Hilda Hilst em grandes círculos, né? Porque eu acho que a Hilda ela sofre uma restrição por esse problema, assim, moral, político, sociológico do país. Não acho que isso seja uma questão das peças. Embora você imagina que assim a literatura já é uma coisa pelejada, tem o seu lugar, né, na sociedade brasileira. O teatro tem um outro lugar, né? O teatro é difícil por si mesmo. A Hilda escreveu isso no momento em que o teatro, apesar da ditadura, do AI-5 e tudo mais, teve muito profícuo, assim, né? O Zé Celso estava vindo tropicalista para a cena brasileira. A Hilda, de alguma maneira, era muito densa, o papo dela era muito sério, mas ela criava figuras muito interessantes, assim, né? Então, eu não sei se o teatro sofre maior apagamento. Eu acho que a Hilda, de maneira geral, sofreu esse apagamento. Entendeu? Assim, porque ela foi muito livre.
E eu acho que ela é mais elaborada nos poemas do que no teatro. O teatro, como ela diz, é quase didático. Tem um outro termo que ela usa, é didático e é... Não me lembro também, a Fernanda leu nessa rubrica agora. E ele é mesmo, ele é muito simples, ele é muito elementar. A relação está posta, assim, quase como se a gente não pudesse duvidar do que ela está falando, entendeu? Não poder falar assim, não entendi. Desculpa. Ela fala que é uma peça didática e de advertência. Exatamente. Então, ela é muito clara, sabe? Ela é muito sofisticada, mas ela é muito simples. É tipo assim, qualquer pessoa jovem e saberia do que está se tratando na cena da Hilda, né? Então, acho que o apagamento da Hilda é de outra ordem, é total. Total. Né? Maravilha, gente. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer mais uma vez o elenco por embarcar com a gente nesse projeto lindo e agradecer a presença de vocês e ressaltar que a gente vai reprisar essa leitura da empresa com tradução em Libras na quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 10, às 20 horas, e que domingo que vem, às 18 horas, a gente vai fazer a leitura do Rato no Muro, com direção do Kiko Riser. Então, estão todos convidados, é de graça, gente. Tá? Aproveitem, fiquem em casa e curtam o teatro. E com um puto elenco, né? A leitura do Kiko. Com um puto elenco, aguardem. Quer que eu fale um pouquinho? Pode falar, Kiko. Então, é um elenco, são 10 mulheres, além da Lavínia e da Flávia, que aqui estão e que fazem parte da nossa equipe fixa. Tem a Jade Minarelli, Lawanda Varone, Priscila Paz, Natália Moço, Luana Fioli, Beatriz Agüera, Duda Paiva... Ai, tá faltando... Fábia Miraços. Fábia Miraços, óbvio. Fábia que está aqui, acho que está nos assistindo. É isso. São essas atrizes maravilhosas. Tá bom. Venham ver. Domingo que vem. Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Bom fim de domingo. Tchau, gente.